Olá, sejam muito bem-vindos, muito bem-vindas ao meu canal. Meu nome é Carol e hoje vamos para mais uma leitura intuitiva. Se você não é inscrito, estamos passando por algumas mudanças, então saiba que o cenário não é esse por definitivo, tá? Se você gostar de mim, gostar da minha vibe, da minha energia, da mensagem, vamos fazer com que essa leitura, esse canal chegue até outras pessoas. Vamos ver o que vai sair para você aqui no dia de hoje. Boa sorte! Vamos lá, vamos começar com o tarô, tá bom? Então vamos lá. O que a gente tem para quem se conectou no dia de hoje? 10 de espadas. Eita que tá caindo as cartas tudo. O Papa. A Sacerdotisa. Mais uma. 6 de copas. Aqui, você saindo de um ciclo extremamente pesado, é você saindo do fundo do poço mesmo, tá? Não tem outra. E com essa carta do Papa e da Sacerdotisa, foi um fundo do poço que te ensinou, sabe? Te ensinou a se portar diferente, a se comunicar diferente, a valorizar a sua espiritualidade, a valorizar a sua intuição, porque muito desse fundo do poço que você chegou, a esse momento de exaustão, foi porque você não deu tanto ouvido a tudo isso que eu acabei de falar, as suas intuições, os seus incômodos até de alguma forma, e fez até com que você não fosse tão grato com esse 6 de copas aqui, aos presentes que a vida tinha te dado. Então, assim, existe um novo presente da vida, uma nova oportunidade disponível para você agora, mas é também uma atenção que eles te convidam a dar para focar naquilo que você recebe, sabe, para você ser grato. Olha aí, no fundo do maço a gente tem um 10 de ouros, que é uma carta de abundância, né, material, financeira, e se a gente não for grato com o pouco que a gente tem, com aquilo que a gente tem, é muito difícil que a gente seja grato no muito. Um valete de ouros, um 8 de paus, um 5 de copas, mais uma. Um 4 de copas, que é a carta da insatisfação. Então aqui é como se através desse fundo do poço viesse uma nova oportunidade. Viesse aqui uma ideia nova de negócio, viesse um início de algo, mas não é aquele início tipo do zero absoluto. Já é um início porque, como eu falei anteriormente, você já sabia mais ou menos algumas coisas que a sua intuição vinha te falando, vinha te avisando, e por muitas vezes você ignorou. Então você vai ter que recomeçar, mas você já sabe mais ou menos por onde. E aí esse valete de ouros vem simbolizar que existe esse recomeço desse lugar que você já sabe mesmo, sabe? Vem para te confirmar que o caminho você já sabe quais são os primeiros passos a se dar. Até porque a gente tem aqui a carta do Papa com o 8 de paus. Isso aqui é uma mistura muito espiritualizada, porque o Papa já fala dessa comunicação amadurecida, vamos se dizer assim, madura. Ai, gente, peraí. Ai, tá certo. Achei que eu tava com o microfone sem conectar. Perdoa. Então, com esse 8 de paus, me indica mais ainda esse movimento rápido de mensagens da sua intuição, entendeu? Então, assim, pode ser que aquilo que estava adormecido venha à tona de novo. E eu já tinha visto isso no início da leitura e eles vieram me relembrar.
aquilo que às vezes estava adormecido da sua espiritualidade vem à tona para que você possa ter essa nova postura na vida. Porque aqui é como se você realmente tivesse com um quê de decepção mesmo, sabe? E até na mistura dessa decepção, você sendo um pouco ingrato, sabe? A vida te dando oportunidades e você meio que não vendo, porque você tá nesse fundo do poço, sabe? Você tá já nessa exaustão, e eu vejo até aqui para algumas pessoas que esse fundo do poço foi por causa de você ter seguido, às vezes, o que você achou que fosse a sua intuição ou a sua espiritualidade de alguma forma, e você tá um pouco assim, descrente. É isso que eu sinto, sabe? E mais um 10, olha aí, mais um 10 de paus no fundo do maço. Então, assim, uma exaustão mental, física, de anseios da vida, assim, um fundo do poço real, sabe? Que você assim, putz, tô exausto. Mas aqui existe esse caminho de você voltar a se conectar com a sua espiritualidade, com a sua comunicação, com aquilo que você quer viver, com a construção dos seus bens materiais. Eu espero muito que essa leitura esteja fazendo sentido para alguém aí, tá? Vamos ver aqui o que mais com o Osho. O que mais pra gente clarificar? Mais um eremita, gente. Aqui é a solitude. Mais um eremita não, que nem tem eremita aqui. Oh. Então, vamos lá. O eremita, o avarento. Aqui, tá vendo? Com esse avarento me mostra o seu apego, sabe? O seu apego te fez chegar nesse nível de exaustão. Então tem gente que acha bonito, tipo assim, nossa, eu sou assim. Eu já falei muito isso, tá? Eu sou assim. Eu vou tentando até me despedaçar. Que aí, ponto final. Aí eu sei que acabou. Isso não é bonito, isso não é benéfico. Isso significa que você não se conhece e você não se valoriza ao ponto de saber o seu limite. Você tem que literalmente se despedaçar para daí abrir mão. Aí você acontece o quê? Chega no fundo do poço. Quase morre. Por quê? Porque não soube se ouvir. Porque foi apegado. Tem aqui, até para algumas pessoas, questões mesmo de bens materiais que te fizeram, assim, se apegar por conta disso, assim, sabe? O que mais? Aí, ó, a voz interior. A sacerdotisa, de novo. Então, aqui é como se você estivesse, de fato, reconectando com você. E para aquelas pessoas que estavam mais conectadas com os bens materiais, não é, gente, que isso tem alguma coisa de errado. Mas a gente tem níveis de importância das coisas. Se você está num relacionamento, por exemplo, e você coloca o dinheiro dessa pessoa, a casa que ela tem, antes do quão bem essa pessoa te trata, antes dos valores que vocês têm em comum, você está sendo avarento. E você naturalmente está silenciando a sua voz interior para permanecer nessa situação. Porque a sua voz interior, ela quer crescimento, ela quer expansão, ela quer troca. E é óbvio que a gente precisa de dinheiro, que a gente quer, se a gente está falando de mulher, é óbvio que você quer um homem que proporcione coisas para você. Mas aqui as coisas existem em níveis. Não adianta você focar totalmente, igual esses papos, eu vou achar um homem que me banca. Eu vou achar um homem que me banca, porque o negócio assim, ó, é o dinheiro. Mas aí, quanto tempo você vai aguentar se esse homem que te banca te tratar mal, te tratar feito lixo? Você vai ficar aceitando assim mesmo? Foda-se a sua intuição, foda-se com o resto todo. Ele tem dinheiro e pronto. Comprou tudo. Isso simboliza, se eu tô falando pra você, simboliza que você não confia na sua capacidade
de fazer a sua vida acontecer por você. Ah, Carol, mas aí eu não vou conseguir tanto. Talvez para conseguir mais, você vai ter que se desenvolver mais. Talvez aqui essa sua preocupação com o financeiro devesse estar mais na preocupação de você preencher o seu ser. De você estar alinhada com as coisas que realmente fazem sentido. E de novo, o dinheiro é extremamente importante. Mas você colocar ele acima de como você é tratada, você aceitar a humilhação porque a pessoa paga tudo pra você? Ah. Bom, então aqui veio intensidade, compreensão e cura. E aqui essa compreensão veio embaixo da carta do avarento. Então você passa, ao se conectar com a sua intuição, a se conectar com aquilo que você já vinha tendo, você passa a compreender de onde vem essa sua avareza, de onde vem esse seu apego, de onde vem essa necessidade de segurar e ir com as coisas até o fim, para daí sim se destruir e falar assim: eu tentei de tudo. Isso não é nobre, isso não é nobre. Então aqui você vai tendo essa compreensão. E lembra lá atrás, quando eu falei que pode ser que algumas pessoas não estão sendo gratas pelo que a vida está dando a elas? Quando a gente está nessa posição do avarento, a gente está apegado, parece que a gente está valorizando, mas a gente não está. A gente está segurando como se fosse esse o nosso maior bem de todos. Sendo que tem outras coisas que também são importantes. E eu vou frisar quantas vezes forem necessárias. Gente, eu não tô demonizando o dinheiro. Eu amo. Entretanto, existem algumas coisas que a gente não pode trocar por dinheiro, tipo a nossa dignidade, né? Estamos conversando a mesma língua? Então aqui vem também a carta de cura. Você ligando todos esses pontos aqui, você se conectando com aquilo que realmente faz a sua voz interior, a sua intuição vir à tona. Porque a partir desse momento, você começa a se curar. A partir do momento que você aceita um direcionamento da sua intuição, você começa a se curar por não mais resistir à vida que realmente você quer viver. Vamos tirar aqui para a gente finalizar com o oráculo da lua? Ô, gente, eu dou uns esporros assim, mas é porque eu não minto o que eu vejo e eu também não minto se esse esporro valer para mim, tiver a minha opinião junto, sabe? Eu não estou aqui no YouTube para forçar uma leitura para ganhar like. Quero ter vários inscritos, sim, muitas visualizações, sim, mas eu não vou mentir do que eu tô vendo, do que eu tô sendo inspirada a dizer, porque foi por isso que eu comecei. É por isso que eu tô aqui. Confiança é a chave para o sucesso. Um novo ciclo romântico começa. Caíram algumas. Um resultado positivo para todos é previsto. A comunicação é a chave e é a hora de agir. Então, isso tudo liga os pontos, né? De tudo que a gente falou sobre, principalmente, você já saber qual é o primeiro passo que você precisa dar. Qual é os primeiros passos que você tem que dar? As primeiras atitudes que te permitem agir.
E aqui, com esse resultado positivo para todos é previsto, é mais um lembrete de que nada é imutável. Nada é imutável. Se hoje você está passando por esse momento terrível, fundo do poço e tal, que tem todo, vai ter outro dia, logo ali na frente, que você vai estar assim, florida, achando que tudo é uma maravilha. Gratidão por eu ter passado por aquilo, porque hoje eu entendo, hoje eu vejo meus erros, sabe? A gente tem isso na vida. São esses ciclos. E cada ciclo desse que a gente passa, a gente aprende um pouco mais. Então, assim, mantenha a confiança no que está vindo de dentro de você. Porque se for pra gente falhar, que a gente fale por nossas convicções, por aquilo que vem de dentro de nós, não por um medo infundado, não por algo que implantaram em nós, mas por coisas que a gente acha, que a gente verdadeiramente concorda. Estamos alinhados? Eu espero que sim. Perdoe, assim, o momento que eu dei uma extravasada, mas eu realmente falo a verdade aqui pra vocês e seguirei fazendo isso, tá bom? Um grande beijo e a gente vai se vendo nas outras leituras aqui do canal.